Viva! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Canto do Porto, aqui no 00, onde semanalmente, às sextas-feiras, dois adeptos do Porto, de uma forma mais racional, mais apaixonada, logo veremos, de consoante a semana, falaremos então da atualidade azul e branca. O meu nome é Pedro Fragoso e vou estar à conversa todas as semanas com o Paulo Silva. Olá Silva, bem-vindo. Olá, viva. Boa tarde, Pedro. Isto era adepto de quem? Do Porto. Não sei, azul e branco. Azul e branco, conheces? Ok, boa. Antes de mais, muita gente te conhece, obviamente, do podcast A Culpa é do Cavani. Também, muita gente, não te preocupes. Não. De crónicas aqui no 00, blog A Tasca do Silva, mas que para quem nos está a ver pela primeira vez e para também fazermos aqui uma espécie de apresentação, que adepto de Porto és tu, adepto de estádio, adepto de sofá, como é que te defines? Antes de mais, sou parvo, como todos os adeptos, não é? Isso é ótimo para aqui. Devem ser. Sou um adepto estúpido e sim, sou adepto de bancada no Dragão, desde que tive a felicidade de mudar para Norte. Durante muito tempo não fui à distância, mas agora sou adepto de bancada e portanto vivo os nossos jogos no estádio e fora sempre que possível, menos vezes do que as que seriam desejáveis. Claro, e também sei que és bastante atento à equipa B, não é? Vês bastantes jogos da equipa B, certamente que falaremos sim, aqui. Sim, este ano, não sei se vamos ter de falar ao longo das semanas, vamos falar, e sei que tu deves querer falar muito da equipa B. Eu também vejo. De onde é que vês os jogos no estádio já agora? Em que bancada? Na arquibancada. Na arquibancada, ok. Eu vou para ver futebol. Okay. Eu tive um ano na arquibancada, eu tenho lugar no Dragão, mas tenho na Poente desde que passei das Antas para lá, mas vi um ano no ano da pandemia, quando houve aquela remodelação toda, portanto fui para a arquibancada. Não se vê mal, mas depois... Também achas que é subútil? Não percebi. É um bocado subútil, sim. Às vezes para ver o nome do jogador ou quem era o jogador. Nunca se vê. Sabes que é? Sabes que é. Dependendo dos anos, sim, mais fácil. É mais fácil. Estamos a gravar, fica já esta advertência, sexta-feira 17, este episódio só vai para o ar no dia 20, ou seja, quando for para o ar o Porto já terá jogado no estádio de Cidade de Barcelos frente ao Celuricense. Então, mas podemos analisar esse jogo. Uma vitória folgada? Foi uma vitória folgada, gostei muito de ver as segundas linhas, houve gente que eu acho que se constitui agora como alternativa, nomeadamente o... inserir nome, não dá. E o Celuricense, esperemos que tenha feito uma boa receita, que o Porto vai doar a receita e que tenha uma boa viagem até Celurico de Basto neste primeiro confronto. Sim, vão pesadinhos, mas pronto, é para a participação, acho que vai valer muito a pena. bem. Felicidades para a malta de Celurico, não levem a mal. Não, certamente terá sido um bom jogo, falaremos disto se calhar no próximo episódio, se assim se justificar. Mas tendo em conta também o dia em que estamos e o momento em que estamos, depois de uma pausa para a seleção, uma pausa longa, até não sei se foi o melhor tempo para uma pausa longa, porque veio do primeiro desaire da temporada, depois de 9 vitórias consecutivas, um empate que soube a derrota, não sei se concordas. Esse jogo ainda está, já foi digerido, ou ainda está por digerir e é preciso já um próximo jogo? Não sei se o melhor é o Celuricense, mas pelo menos faltou logo um jogo a seguir para digerir este jogo? Sei lá, menina, eu sei lá se falta o jogo, se é os chineses, se é... Não sei, acho que isso é mais ou menos indiferente. O desaire, como tu lhe chamaste, e bem, não é? Porque não ganhar em casa, acho que é relevante, porque nós, pronto, vínhamos beneficiando de um calendário muito fácil para este início da época, não é? Tivemos um calendário facílimo, onde acho que jogamos contra os 3 primeiros, 2 deles fora, não é? Os 3, não, um deles em casa e o quarto fora outra vez, que é o Gil. Sim. Dia 2, faço lá perceber. E os próximos 3 jogos são bastante complicados também. Moreirense fora, Famalicão sim, fora. Mas beneficiámos de um calendário fácil e, portanto, fomos ganhando jogos e depois tivemos este desaire que eu acho que devemos atentar nele, porque é estes jogos contra estas equipas em que tu perdes pontos em casa, que depois acabam por ser decisivos no campeonato, quando tens que jogar contra equipas mais do teu calibre. Mas acontece, há estas escorregadelas, já nos aconteceu com o Aroca, já nos aconteceu com outras equipas mais pequenas, aconteceu agora. E sentiste no jogo, não sei se foi também o que Farioli também pensou, que é o Benfica na altura não quis atacar durante o jogo, esteve sempre na retranca, esteve sempre na expectativa. Mas acho que cada um joga com as suas armas, eu isso percebo, não tenho nada contra, vi muita gente indignada, mas porquê? Não, mas sentiste que também era importante não perder aquele jogo?
porque podia dar uma vantagem psicológica e seria mau para o Porto ter perdido aquele jogo num lance fortuito, que podia ter sido aquele lance de autogol do Kivior, podia ter sido num contra-ataque qualquer, e sentiste que era parada, uma bola parada. Depois a bola parada é como quando estás em desvantagem numérica ou quando és muito mais forte que a outra equipa, depois aí as coisas equilibram-se, não é? E podia ter acontecido. E eu não sei porque é que foi. Eu sei, eu sou um moço simples e eu tenho maus factos. E então havia uma equipa que entrou com 4 pontos de avanço e saiu com 4 pontos de avanço. E havia outra que entrou com 4 pontos de atraso e saiu com 4 pontos de atraso. Se tu me disseres, mas nós devíamos ter ganho, já disse que sim, jogamos em casa contra uma equipa que pronto, defendeu, usou as suas armas, portanto acho que sim, que devíamos ter ganho, nesse sentido é um desaire. Agora, se foi melhor o empate para nós, é olharem para a tabela. E não, se alguém tinha imperativamente que ganhar aquele jogo, era o adversário. Pois eu senti isso do Farioli, que foi mesmo nas substituições, depois foi muito falada a questão do Pablo Rosário entrar para o lugar do Gabri Veiga e não entrar, por exemplo, o Mora. Portanto, o perfil do jogador que entrou foi um perfil mais, vamos chamar de combate ou defensivo, se quisermos. Eu senti... Portanto, por cerca de 5 centímetros, estavas a dizer não, e depois ele brilhantemente só meteu o Mora na altura certa para resolver o jogo. Não é? Exato. Não me parece, também não concordo, mas eu do que eu senti foi que ele não queria perder aquele jogo da forma como o jogo estava, porque os jogos, uma pessoa não quer perder, quer ganhá-los todos de entrada, mas depois durante os jogos surgem circunstâncias e a forma como eles desenrolam, psicologicamente também podem ter o seu impacto. E ele ali Pedro, não queria perder o jogo. Certo. Não é que eu concordo, mas senti isso da parte dele. Não, mas eu também, e eu concordo. A verdade é que há meia dúzia de meses esta mesma equipa jogou connosco e não tinha o maior treinador da história do futebol e arredores, incluindo em zonas onde ele não se joga, não o tinha e foi tranquilamente ao Dragão passar-nos por cima, não é? Cilindrou-nos, basicamente. E ironia à parte, pronto. Então estávamos a jogar com um rival direto. Temos 4 pontos de avanço. Está confortável. Está confortável. Mas o Farioli podia ter tentado mais ganhar. Eu acho que nós tentámos o jogo todo. E depois continuamos a tentar com cabeça. Nós devíamos ter-nos atirado para cima deles como tarzões. Não, que não é o Celoricense, não é? Certo. Não... E na verdade, se é uma disputa direta com um dos nossos adversários, em disputa direta, não só já somámos mais um ponto do que fizemos nos 2 jogos contra este adversário o ano passado, como sofremos menos 8 golos, não é? E ok, também marcámos menos 2, até ver. Portanto, eu acho que não devemos ir por aí. Acho que sim, que ele foi racional. Eu também gostava de ter ido para cima e ter massacrado, mas percebo perfeitamente, estou muito confortável com essa opção. E acho que estávamos a perder alguma força no meio campo e o dominicano, que é um tipo que deve fazer ótimos cocktails, todos os dominicanos que eu conheço fazem, portanto, não, vai o 0-0 ser cancelado, isto é brincar, não, eu acho que eles são pessoas como todos os outros e não trabalham todos no turismo, tá? Era mesmo a brincar, mas acho que ele deu o músculo que nos ia faltar nessa altura e que se calhar nos permitiria ganhar. Ok. E ainda pegando também neste balanço, fazendo uma espécie de balanço deste arranque de temporada, nota-se adeptos muito entusiasmados com a equipa, na comunicação social e os adversários a reconhecer o valor. Achas que há uma espécie de... O facto da época passada ser tão má, que se calhar estamos a não ver o copo demasiado cheio e estamos um bocadinho inebriados depois do que aconteceu ano passado e se calhar isto tudo não é assim ainda tão bom como poderá vir a ser ou como é de facto? Olha, eu vou-te devolver a pergunta. Sim, força. Diz-me uma coisa. Tu, nos primeiros, não vou dizer os primeiros 2, mas se calhar os segundos 2 ou 3 jogos em que o Moura jogou, o que é que tu achaste dele? O Moura, Francisco Moura. Por acaso, ok. Não, eu não estou convencido com o Moura, não sou o maior fã. Não estás hoje, mas nesses 2 consegues-te lembrar? Eu vou-te dizer, eu achei, uau, de facto, que jogador fantástico, que defesa esquerda, porque era o Zaidu, não é? Isso leva-nos, desculpa, porque num podcast desta casa, do 00, o Jaime Pacheco, no Destino Saudade, disse que, elogiando Farioli imenso, disse que com ele havia 2 jogadores que jogavam sempre, Froholt
e Zaidu. Mas eu acredito plenamente. Mas isso diz mais do Zaidu ou do Jaime Pacheco? Do Jaime Pacheco. Ok. Tudo diz mais do Jaime Pacheco do que do Zaidu. Mas a questão é evidente que uma parte... O entusiasmo dos adeptos, e eu dizia que eu era parvo e acho que somos todos, o entusiasmo dos adeptos é uma coisa tão volúvel e tão instável como a depressão, não é? Depende dos resultados. E eles de facto têm-nos ajudado a encher este balão. Agora, a base de onde vimos é francamente baixa, não é? Pois. Era difícil que estivéssemos no mesmo estado depressivo que estávamos antes. Eu diria que agora estamos mais ou menos eufóricos, porque como tu disseste e bem, são 11 jogos, 10 vitórias e um empate. Sim, eu já estou já estás a contar com o Soliciense, com o jogo de sábado. Deixam qualquer um satisfeito e contente, sobretudo se compararmos com os mesmos jogos do ano passado, incluindo o Desire, não é? E tu vês que há uma melhoria franca. Se isto não é tão bom, isto pode ser melhor. A minha expectativa é que seja melhor. Eu acho que tem potencial para ser melhor. E se for melhor, vai ser muito bom. Deixa-me fazer-te umas perguntas rápidas sobre este início da época. Quem é para ti a melhor contratação, ou aquela contratação que tu tens gostado mais neste início da época? Não, Frodo, não há nada a fazer. Não. É a tua resposta. Eu, por acaso, gosto... às vezes vejo demasiado precipitado. Perguntaste que era que eu gostava mais. Sim, não é isso. Eu acho que essa é a resposta de muita gente, mas eu acho que ele às vezes precipita-se ainda muito. Eu tenho gostado muito desde que entrou do Kivior. Acho que tem ali uma serenidade e uma elegância que... Repara, acho que quase todos têm sido... Exatamente. É uma resposta difícil. Se tu olhares para o... Estavas a falar do Kivior, se tu olhares para o que faz muito lembrar, eu por acaso há 15 dias, 3 semanas, tive a oportunidade de estar pela primeira vez, se calhar a última, não sei, espero que não, com o Ricardo Carvalho. E estava-lhe a dizer, nós temos um tipo que eu de vez em quando olho para ele e penso, dá-lhe uns anos, porque ele é muito elegante também. Sim. Mas tu olhas para o Bednarek e percebes que ele tem que ter, se não futebolisticamente, pelo menos em termos de caráter, é um upgrade fantástico para a nossa defesa, que até o Neumann estava a fazer jogador. Sim, não é? Aquilo é influência, não é? Aquilo é quase por osmose. Borja é quase tão sobre-humano como o Frodo. O Gabriel é um jogador um bocadinho incompreendido, acho eu. És time Gabriel. Eu também sou. Completamente. Também sou. Mas noto que nos adeptos do Porto diria o reforço, ou o jogador titular mais incompreendido. Eu não sei se tu, Pedro, porque eu não sei se tu tens filhos... é o tipo que está à frente do nosso menino, não é? A gente olha para o jogo e diz, ele é muito bom, faz todo o sentido, mas é ele que está à frente do meu menino. Não? E acho que é por aí que vem o azedume, porque de resto ele é intenso, ele defende, ele é muito bom com bola. Bom com bola, não é Mora. Não é Mora. É um jogador diferente. Sim. E achas, o Mora, já agora, onde é que vês o melhor sítio para pôr o Mora neste sistema? Porque depois houve aquele debate no início da época, que seria no lugar do Gabriel, seria da ponta esquerda. Eu tenho que fazer aqui uma declaração, que é, eu sou o time Gabriel, eu gosto muito do Gabriel, mas eu acho que o Mora é o maior talento que saiu do Olival. Felizmente tive a oportunidade de ver o Mora estrear-se com 15 anos na B, ao vivo, e portanto eu acho que ele vai ser qualquer coisa messiânica, não no sentido de Cristo. Portanto fica difícil de responder a isso onde quiserem, talvez não no lugar do Diogo, porque ele é baixinho. Okay. Depois passa por cima, ele não deve chegar atrás. Já jogou a falso 9, não é? Este ano, portanto, e resultou. Why not? Ok. Não sei se viste o gol dele no Sub-21. Por acaso não vi. No primeiro jogo. Não primeiro vi. Jogo desta coisa. Desta pausa. Agora foi uma goleada frente a Gibraltar, mas antes contra... antes foi contra quem quer que seja, porque eu não sigo essa equipa. Mas o gol do Mora é um gol de ponta de lança. Vou anotar para ver. Reforço que desiludiu ou que ainda não te impressionou, ou que falta alguma coisa que tens? Eu acho que nós vamos ser muito felizes com o Borja. Eu pessoalmente não me sinto nada desiludido. Um tipo que chega a ganhar o lugar e
não há discussão, mas acho que ainda vamos ser muito felizes porque lhe está a faltar golos, assistências, e acho que ele tem isso dentro dele e vai... Tem dado muitas outras coisas, mas falta-lhe isso, é isso? Acho que por enquanto, mas lá está, nós estamos a olhar para esta época, dada a diferença da anterior. Eu não sei se tu sentes isso. Nós estamos a olhar para esta época como se ela estivesse a aproximar-se do fim. Estamos em casa com os lampiões, como é que é possível? Já não temos como recuperar isto. Calma, princesas, não é? Estamos no princípio, estamos em outubro, portanto, falta-lhe isso. Não sei, daqui a 2 meses eu acho que ele tem. Mas é isso que eu acho que ainda não o vi fazer. Acho que vamos ver. Qual foi o jogo mais bem conseguido? Aquele que tu desfrutaste mais até agora? De quem? Do Porto este ano. Não, do Porto. Eu não faço ideia. Mas, o primeiro que me vem à cabeça é obviamente o jogo de Alvalade, porque eu vi ganhar aos croquetes lá, ainda por cima, que é uma coisa que nós até fazíamos com frequência, e roubados como sempre, é delicioso, e só ofusca um bocadinho. Não sei se é o nosso jogo mais bem conseguido. Mas foi aquele que eu vi o jogo. Tenho-me divertido muito em todos os jogos, e isso é uma coisa que eu esperava que me acontecesse tirando a Liga Europa, que eu esperava que me acontecesse com Anselmi, e vou-te dizer que esteve bastante longe disso. Foi uma desilusão tremenda. Quer dizer, está aí à vista, não é? Eu, por acaso, o jogo de Alvalade eu vi indeferido, sem saber o resultado, por questões que não interessam agora, mas vi indeferido, e ao ver o jogo, eu não tinha nenhum feedback de ninguém, mas senti-me tão confiante que aquilo ia cair para o Porto, senti que o jogo ia cair com um gol assim. Fez-te lembrar a Supertaça de Vilas Boas contra a Benfica, aquela coisa Sim. de, não, agora vamos apanhar os maiores da rua deles, e nós somos estes que estamos aqui a começar, somos uns desgraçados, o que é que será que vai acontecer? Devem estar todos super nervosos, e depois chegaram lá e... Por acaso estava em Aveiro nesse dia, foi um dia bom. Lembraste-me, tive muito reminiscência desse jogo. Quer dizer, falta-me o Varela, mas... E se pudesses contratar alguém em janeiro, ou seja, janeiro dava-te a possibilidade de contratar apenas um jogador para uma posição, não precisa ser um jogador em específico, mas que posição achas que precisa ainda de ser reforçada com mais urgente? Lateral esquerdo, sim. Por razões... Tranquilo com o Moura, mas okay. É só. Eu... Muito bom rapaz, atenção. Eu acho que o Moura será um bom suplente, nível... Acho que pode dar um bom suplente, mas acho que o Porto sim fez a esquerda. E não achas que o Porto precisa de um... Tendo em conta o calendário, tendo em conta a intensidade que o Porto também coloca nos jogos, aquelas 3 peças do meio campo sempre que saem, apesar do Rosário agora ser o homem dos 7 instrumentos, não achas que falta ainda alguém ali no meio campo? Ou achas que, por exemplo, o Eustáquio ainda vai dar... Claro que vai ser um bom suplente ao longo da época? Claro que vai dar, e mesmo essa... E as minhas meias dizem Futebol Clube do Porto, só para o caso de... Pronto. Não, mas mesmo essa coisa com o Moura, eu acho que não é muito justa. A miséria que nós valemos o ano passado influencia muito essa apreciação. O que alguns jogadores estão a fazer agora também, curiosamente, porque ele parece um bocadinho menos fantástico do que os outros todos. Ele é super certo. O Moura foi tranquilamente tipo com mais assistências que nós tivemos o ano passado, e ainda fez golos. Sim. Por cima, e tem essa capacidade, e chegou para jogar num sistema de 3 centrais e depois mudou para uma linha de 4, e ele adapta-se a tudo com... Eu acho que somos um bocadinho injustos. Se tu me disseres, mas conseguimos ter... Eu acredito em tudo. Nós conseguimos ter o Frodo, conseguimos ter Gabri, Borja, se calhar conseguimos ter um grande defesa esquerda. Acho que devíamos ter trazido o Lel no inverno. Certo. E achas que o plantel do Porto é curto, como muita gente aponta? Eu acho que o plantel do Porto é curto because Brandão, é mais por aí, senão se calhar era menos curto. Okay. A vida é Alarcón, que é uma que obviamente toda a gente olha e pensa, não, é porque não temos mais ninguém, se calhar precisamos de um tipo para ali. Não, ele é bom. Okay. Haveremos de falar da equipa B certamente nas próximas semanas com mais profundidade. E vamos deixar isto e vamos para a primeira rubrica fixa do nosso podcast. Vamos ter duas. Vamos para a primeira e vamos para a figura da semana.
Eu escolhi Tomás Pérez. Porquê? A esta hora ele vai disputar daqui a umas horas a final do Mundial de Sub-20 contra Marrocos ao serviço da Argentina. Foi uma, se não a única contratação chamada, digamos, Made in Anselmi, digamos assim. Não sei se teve muito dedo de Anselmi ou não. Em vez do Andel. De quem? Em vez do Wandel, exatamente, em vez do que agora está no Estrela Vermelha, uma coisa assim. Viste-o jogar, não? Sim. Mas eu tenho alguma esperança. Eu também. Eu tenho alguma esperança em Tomás Pérez. Tem feito. Os jogos não têm sido transmitidos em Portugal, mas há assim uns resumos. Eu tenho visto algumas coisas. E é um jogador tem 20 anos, veio do Newell's, foi relativamente barato e tem feito. Tem dado. E o ano passado, sempre que entrou, ele também teve pouquíssimas oportunidades e sempre que entrava era sempre num contexto muito complicado. Também achaste que ele é que vinha fazer o terceiro central? O terceiro central, não é? Sim, e depois nunca veio apostar uma coisa. E ele faz isso muito bem na seleção argentina sub-20 neste Mundial. Curioso. E eu acho que ele poderá ser um bom substituto do Varela em casos pontuais este ano. Acho que pode crescer, parece-me ter essa intensidade, e acho que destacava isso não só pelo percurso que está a fazer esta semana. Não te faz lembrar assim de vez em quando o Bolatti? O que é muito devagarinho. Ou o Tomás Costa. E o Tomás Costa era ao contrário, né? O Tomás Costa era demasiado intenso sem... Vai lá buscar a bola ficou lá atrás, ele parecia o oceano. E onde é que tu vais, rapaz? Sim, o Bolatti que... Mas acho que também acho que tem potencial. Também tem potencial. Tens alguma figura de semana? Eu sei que esta é uma semana mais complicada. No mesmo registro, curiosamente, mas com uma nuance. A minha figura da semana é o Chipo, que, salvo erro, foi o único marroquino que jogou pelo Porto. Ou pelo menos Tariq Sektiwi. Que está bem, esse era marroquino, o homem era de Marselha, depois de os ter desfeito. Certo. Chipo, mas para mim, que eu sou velhinho, fui ao Chipo porque lembro-me que ele foi apresentado como daquelas contratações de surpresa, que era no dia da apresentação. Quem será este ano? Chipo. Quem é este gajo? Porque é um marroquino. Porque na sequência do que tu estavas a falar, do plantel, eu acho que, e mesmo no Mundial de Sub-20, sim, final, Argentina-Marrocos, Marrocos em todos os campeonatos do mundo, inclusivamente a limparem-nos, não é? Sim. Marrocos da Hakimi e de uma série de outros, mas olhem para a qualificação para o Mundial em África. As primeiras seleções qualificadas são Marrocos, a Tunísia, a Argélia, o Egito, se quiserem considerar ali na mesma zona, portanto tudo norte da África, e eu acho que é um campo de recrutamento absolutamente fantástico, que é pouco relevante para nós, mesmo quando nos chegam, vêm lá está através de França. Sim. Por motivos óbvios, não é? Como os moçambicanos, os angolanos, os guineenses vêm, já nem tanto, mas através de Portugal, mas são muito próximos, gostam muito de Portugal e dos portugueses, gostam muito de Cristiano Ronaldo e adoram futebol. E têm um talento incrível que estão a demonstrar agora, por isso acho que devíamos olhar, como estamos a fazer para a Europa, para outros mercados da Europa, em vez de irmos à América do Sul, aproveitem e passam-se uns dias espetaculares, ainda por cima, que ele é fixe. Ok. Estamos a gravar o próximo jogo, digamos assim, que podemos falar com conhecimento, ou seja, ainda que se vai disputar é o jogo contra o Nottingham, fora. Deixa-me ver aqui, portanto, Newcastle, Tottenham, Wolverhampton, Leicester, Manchester City, Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool. Porto, sempre que foi a solo inglês, perdeu. É verdade que, para efeitos estatísticos, há uma vitória frente a um clube inglês jogando na condição de visitante, mas o jogo foi em Sevilha, com um célebre golo de Taremi, assim, de pontapé de bicicleta. Achas que este Nottingham... igual, ganhamos. Achas que é a grande oportunidade? Não é, mas é uma boa oportunidade para o Porto ganhar, e tendo em conta também o Nottingham atual, que já é pós-NES, não ganha desde agosto, vai jogar este fim de semana, vai jogar este fim de semana contra o Chelsea, creio que no sábado, portanto um encontro também complicado, que também com alta margem de probabilidade de perder. É uma boa oportunidade para o Porto ganhar, até porque vai, depois de 2 vitórias na Liga Europa, está relativamente confortável e mais tranquilo para jogar, não? Sim, mas nós vimos as 2 vitórias na Liga Europa. Foram para aí os piores jogos que o Porto fez, não é? Curiosamente, eu acho que no primeiro muito porque
nós já nos tínhamos convencido de que este embate físico, a intensidade física que a gente põe no jogo limpa esta gente toda, porque olha, estes também, quer dizer, assim, são do mesmo tamanho, isto é chato, parece que caleja. E contra a Estrela Vermelha foi para a equipa que nos criou mais oportunidades de golo, não é? Que é uma das coisas espetaculares que o Porto tem tido. Eu sei que a tua pergunta não era esta, eu vou-te responder. Uma das coisas espetaculares que temos tido é que jogamos sozinhos. Só nós é que jogamos. Não, o adversário parece que, tirando esses 2 jogos, não há. Ai, quantas oportunidades de golo ao lado. Foi um bocadinho diferente. Eles chutaram muito. Não há. Jogamos sozinhos. Portanto, não sei se é uma boa oportunidade. Depende de qual for o nosso nível. Depende se nós queremos mesmo isso ou não. Acho que o Farioli tem uma abordagem muito racional e muito pragmática destas coisas. Portanto, não sei se ele quer muito. Vamos querer ganhar. Isso é claro. Eu preferia que estivesse NES, porque tenho um especial prazer em ganhar a NES. Pronto, destas coisas. Se é uma boa oportunidade, todas são. Todos os jogos foram ótimas oportunidades. Não sei se já tivemos melhores ou piores, não faço ideia. Em que estado é que eles estão? Devem ter, com certeza, um bom platel. Eu sigo muito profundamente a Liga Inglesa, que vejo cerca de nenhum jogo durante o ano, portanto não sei mesmo em que estado é que estão. Agora, 3 jogos, 3 vitórias, é um assunto basicamente arrumado a meio é uma tarefa cumprida a meio do prazo, que é uma coisa fantástica para quem tem um calendário como nós, portanto acho que devemos ir ganhar. Se me perguntas, e achas que vamos ganhar? Claro que sim. Claro, não é? É que nem tenho dúvida. 5-0 em princípio, se correr tudo normal. Sim, e não. Agora, nunca ganhamos a Inglaterra. Eu acho que ninguém quer saber disso. Quer dizer, estes senhores nunca cá estiveram. O Frodo não sabe. Nem sei se ele sabe onde é que é a Inglaterra. Quer dizer, mas não sabe que nós nunca ganhamos. Isso sim, eles não sabem. Mas a verdade é que passam os anos. E a coisa continua a acontecer. E eles não sabem, portanto. Quando nos sentarmos aqui em 2026, tu vais-me dizer, pronto, e então vamos à Inglaterra e sempre que lá fomos ganhamos só uma vez, que por acaso foi o ano passado, como é que vai ser agora? E esse borrego vai morrer em alguma altura. Muito bem, esperemos que seja frente ao Nottingham. E ainda sobre a Liga Europa, porque que é o troféu que está aí atrás de ti. Fui eu que trouxe, é verdade. Foste tu que trouxeste. Pediste emprestado ao presidente. Não, é meu mesmo. Eu cheguei a ganhar. Fui eu que introduzi a Liga Europa em Portugal. Mas muito bem. A Euroliga. Mas nos últimos anos o Porto tem tido uma relação um bocadinho de amor-ódio com esta competição. O ano passado, ainda antes do primeiro jogo, frente ao Bodo Glimt, que agora é uma das sensações, a verdade é essa, da Europa de futebol, em que se perdeu e na altura foi um escândalo, mas antes desse jogo jogava muito. O presidente, na altura, Vilas Boas, pôs a fasquia muito alta. O ano passado era para vencer a competição. Aqui há uns anos, não sei precisar qual é a temporada, creio, não sei se é 21-22, creio, em que Sérgio Conceição, por exemplo, rodou numa célebre eliminatória contra o Lyon, em que claramente não pôs para segundo plano, quando o Porto até, na altura, havia muita gente a apontar, e eu concordo que o Porto poderia ter dado um bocadinho mais de prioridade a essa competição, mas focou-se mais no Campeonato Nacional. Como é que... Sabes que isto o medo de perder é uma chatice. Pois, mas como é que olhas para a participação do Porto nesta campanha europeia? Obviamente que toda a gente põe o Porto como uma das principais equipas mais cotadas, não há equipas da Champions a cair na competição como havia até há 2 anos. Como é que achas que o Porto, claro que vai depender muito também como é que o campeonato se desenrola, não é? Mas vamos partir do pressuposto que o Porto está sempre a lutar pelo campeonato. Onde é que é a final disto? Istambul. Então, compra bilhetes. Ok. Porque nós provavelmente chegamos lá e vamos limpar o Braga outra vez. É uma possibilidade. Não querer ganhar uma competição europeia, que eu só vejo 2 motivos. Em Sérgio Conceição, em Jorge Jesus, em Farioli, se assim for. Só pode haver 2 motivos. Um é absolutamente anormal. É parvo que dei. Ainda mais parvo do que eu. Outro motivo é eu acho que há uma boa possibilidade de perder, portanto vou fazer de conta que não quis ganhar e já fui eu é que não quis, e depois vai o Fragoso a dizer, não, porque, por exemplo, contra o Lyon a gente não quis, claramente, a gente teve medo de conseguir, não sei. E acho que isso não vai acontecer, portanto acho que sim, que é para ganhar. Somos
Mas aí tu tens que me dar um desconto, porque se estivéssemos a falar da Champions, sim, claro, há grandes equipas, temos poucas equipas, mas estamos aqui para aqui. Estamos aqui para perder por poucos. Estamos para ganhar a Liga Europa? Sim. Acho que sim. Podemos ganhar a Liga Europa mesmo com o campeonato? Sim. Sim, já fizemos isso algumas vezes. É a única coisa que te pode... tu não queres ganhar tudo, é aumentares imenso o teu risco de não ganhares nada. Não é? Porque se tu disseres, não, eu aposto tudo no campeonato, é só o campeonato que eu quero ganhar e agora vou-me lixar para tudo o resto. Pá, se não ganhares o campeonato não tens nada. É como jogar mal. Não é? É como jogar mal. Não interessa, o que interessa é o resultado. Que é mentira, porque às vezes o resultado não é bom. Claro. E depois o que é que tu levas desse jogo? Nada. Joguei mal, perdi, fui uma nova. Levas o panato do novo rumo. Que isso é seguro. É a única coisa que tu tens segura. Portanto, jogar bem e ganhar. Se não ganhares, ao menos jogaste bem. E a Liga Europa é a mesma coisa. Queremos ganhar. Se vamos conseguir, pá, é como te digo, foram os 2 piores jogos. Há de facto ali qualquer coisa que não alinha connosco. Mas nós até temos história. Não é? Sim. Portanto, e vamos ver agora como é que corre em Nottingham. Também depende. Os 2 jogos também foram bastante diferentes na equipa, no momento em que era, porque um era numa semana bastante sobrecarregada, o outro foi com outra equipa, a equipa do próprio Porto. E a verdade é que o Salzburgo estava num nível... Muita gente que depois também acha que nunca joga, pelo menos joga... Este ano temos jogado muitas vezes sozinho, concordo contigo. E às vezes depois as pessoas, quando encontram equipas que também jogam a bola, esquecem que do outro lado também há outras equipas. E que Sim, acho que tinha sobretudo a ver com o momento físico em que eles estavam, que para nós é muito relevante. O Estrela Vermelha é uma boa equipa. Mas sim, acho que, embora o resultado de Nottingham não tenha nada a ver com esta conversa, é o que for, falta muito. Muito bem. Estamos a chegar perto do final deste nosso primeiro episódio aqui do Canto do Porto. Tempo para a segunda rubrica, e é uma coisa assim mais histórica, a memória da semana. Memória da semana. Volto a começar eu. Estava em cadeia no que estávamos a falar de Inglaterra. Eu é Chipo outra vez. Pode ser Chipo outra vez. Chipo, não me recordo bem, mas vou até Old Trafford, porque eu nasci em 88 e é a primeira vez que eu me lembro do Porto jogar em Inglaterra, numa das célebres derrotas que o Porto tem, e claro que vou reviajar até 5 de março de 1997, quando o Porto perdeu por 4-0 frente ao Manchester United, num jogo que ficou marcado por uma célebre substituição de António Oliveira, de um jogador do meio campo chamado Costa, vamos correr aqui do 0-0 aos 24 minutos. Quanto é que achas que estava o resultado nesse momento? Sei lá, ele tirou o Costa e eu acho mal que ele tenha tirado o Costa. Também não percebo como é que nós vamos ao Old Trafford jogar e o Costa é titular. Mas Costa que tinha feito 2 jogos a titular nessa época, um frente ao Varzinho para a Taça e outro um jogo também. É um dos motivos porque a gente nunca ganha em Inglaterra. Parece haver Nuno André Coelho, Casimir Kzak também uma vez com o Josualdo Ferreira em Liverpool. Mas então recorrendo então... 24 minutos, quanto é que estava o resultado? Sim. Sei lá, 3-0. 1-0. Estávamos ali, estávamos para cima deles. E sabes quem aqui entra para o lugar de Costa? Nuno André Coelho. Não sei. Jardel. Pronto, e agora voltando um bocadinho ao início deste episódio, estavas-me a perguntar o quê sobre o Farioli ter metido o Pablo Rosário? Sim, é isso. António Oliveira também tinha António Oliveira tinha assim uma espécie de... Tinha esta aura de fazer substituições na primeira parte, ou ao intervalo, logo, e bastantes, mas de facto tirou com 1-0, o gol de David May aos 22 minutos, passado 2 minutos, tirou o Costa para meter o Jardel. Estamos a falar de quartos de final da Liga dos Campeões, primeira mão. Jardel, que nessa época já tinha gelado San Siro, já tinha gelado a Luz, já tinha não sei quantas dezenas de golos, fica no banco. O ataque foi Arthur e Drulovic e Edmilson. Não eram maus, mas... Jardel, é Jardel, não é? Mas jogares com Drulovic sem Jardel. Sem Jardel é pá, pois é. Não, fica... É Moama sem Jindung. Exatamente. Portanto, Costa. Mas é engraçado que uma pessoa recorda este jogo, acho eu, a maioria dos adeptos, e diz o Costa foi o sacrificado, foi o crucificado deste jogo. Quando saiu, o Porto estava numa debacle, estava 1-0. E vendo os golos, há um jogador que fica mal em 4 golos, 3 na fotografia. Foi o guarda-redes. Lembras-te quem era o guarda-redes também? Não. Hilário.
Boa, grande carreira, olha, em Inglaterra. Aliás, eu acho que foi aí que ele assegurou o seu lugar. O seu lugar de terceiro guarda-redes no Chelsea. No Chelsea. Onde acho que ainda está. Não, agora é treinador de guarda-redes do selecionador inglês, do alemão, do Tuchel. Inglaterra, não é mesmo? Estás a ver? Espetacular. Grande Estás abraço. a ver que tu podes fazer Grande uma abraço para carreira. Hilário. Sim, deve ter qualidades incríveis, como guarda-redes era medíocre. E tu podes escolher uma posição e ser medíocre a tua vida toda. Mas deve ser um excelente. Deve ser ótimo nas outras coisas. Deve ser excelente. Deve fazer um ótimo balneário. Deve ser um excelente treinador de guarda-redes. Sim. Se calhar era por isso que ele tinha lugar nos plantéis. Ele é para jogar, não, é para treinar. Treinas aqui este amigo, fazes um aquecimento espetacular ao Hilário. E ele foi nesta época que foi lançado. Tens alguma memória da semana então? Até esta semana a memória tem que ser o bicho, não é? Claro. Por maioria de razão é a inauguração não, a renomeação do centro de treinos do Olival, que agora tem o nome de Jorge Costa, a emoção clara do presidente que já se tinha notado antes, não é? Que estava a perder ali um amigo e sobretudo um apoio, aparentemente, até porque todos os outros que ele escolheu não correu nada bem o ano passado, que ele manteve-se, e pelo que significa na história do Porto e por aquilo que ainda pode significar, porque eu não sei qual é a tua opinião, mas tem-me parecido, eu sou muito cético nestas coisas porque o bicho está connosco. Desde logo não está. Eu sou rapaz para te dizer que consigo reunir uma quantidade assinalável de provas em que não está. Isso é um facto. Depois sobre o espírito podemos falar, mas a aura, não é? Esta força que se vai buscar a estes acontecimentos, eu sou um bocado cético nisso, porque acho que fica sempre muito bem, toda a gente diz, mas eu tenho lido declarações e tenho ouvido declarações dos mais diversos dos jogadores, e a propósito de nada, todos eles em alguma altura vão buscar isto. E se pensarmos, era alguém que, efetivamente, até pelo lugar que ocupava, em muitos casos, para os que chegaram, foi a primeira cara que viram, não é? Foi o primeiro tipo, era o moço que ia ao aeroporto buscá-los. E era um tipo que estava no balneário, que estava todos os dias lá, que se calhar ajudou alguns a integrarem-se, e eu nesses noto muito isso. E para os outros, foi alguém que veio lá da terrível debacle, não é? Anos horríveis, Anselminator, a seguir a Vítor Bruno e tudo de mal que lhes aconteceu a eles, jogadores, não é? Olhem para o PP, continua a cometer os mesmos erros, continua a ter os mesmos defeitos, mas é outro jogador. Foi a continuidade, era o tipo que, como ele sofreu e acreditou e ali estava, e portanto acho que eles sentiram muito, e é por isso que eu acho que ele ainda nos vai dar mais algumas coisas ao longo do tempo, mas de resto é memória, porque fica eternizado, espero eu, no centro de treinos do Olival, e acho que isso é o mínimo que se podia fazer pelo papel que ele tem nesta nova fase do Porto. Espero que a breve trecho, ou em alguma altura, possamos fazer o mesmo com Jorge Nuno Pinto da Costa em relação ao museu, porque acho que é da mais elementar justiça. Espero que isso não seja esquecido. Não pela direção que o propôs, mas por quem eventualmente levantar engulhos esse ato da mais elementar justiça, que obviamente o honraria e o deixaria alegre também. Subscrevo todas as tuas palavras em relação a este tema. Acho que é tinhas que me devolver o MB85 pós que eu te fiz antes disto começar. Não é? E assim terminamos este primeiro episódio do Canto do Porto, aqui no 00, um podcast que podem ouvir nas plataformas habituais, ver no YouTube e também no site em 00.pt, às sextas-feiras, semanalmente, eu, Pedro Fragoso, o Paulo Silva e aqui ou acolá, também com convidados para falarmos sobre o Futebol Clube do Porto. Só uma última nota, e-mail para nos mandarem sugestões, comentários, ou que seja, cantodofcporto@00.pt. Obrigado por terem estado desse lado. Um abraço a todos e até à próxima semana.